Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Era para ser só um contrato, um casamento de fachada. Mas o olhar dela revelou um desejo proibido, um desejo entre corpos e corações. Assista a essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O ar-condicionado do escritório no último andar do edifício corporativo da Valari zumbia baixinho, mas não conseguia disfarçar a tensão que pairava entre as paredes de vidro temperado. Rafael da Valari ajustou o punho da camisa italiana pela terceira vez em 5 minutos. Um hábito nervoso que desenvolvia apenas quando as coisas estavam prestes a sair do seu controle. E controle era tudo o que ele conhecia desde os 15 anos, quando o pai morreu e deixou para trás um império hoteleiro, construído sobre fundações que Rafael preferia não examinar muito de perto. Do lado oposto da mesa de mogno polido, Helena Liz Monroe mantinha as mãos entrelaçadas sobre o colo, observando cada movimento dele com a mesma intensidade com que uma gazela observa um predador. Ela não estava ali por escolha, pelo menos não no sentido romântico da palavra. Estava ali porque a vida havia lhe ensinado que, às vezes, a sobrevivência exige negociações que a alma prefere ignorar. Os termos estão claros? A voz de Rafael cortou o silêncio, profissional e distante, como se estivesse fechando um negócio qualquer. E, de certa forma, estava. Helena assentiu devagar, sem desviar o olhar dos olhos verdes dele. 2 anos de casamento, aparições públicas conforme necessário, discrição absoluta, e no final, a quantia acordada. Fez uma pausa, como se saboreasse cada palavra antes de proferi-la. E você consegue a credibilidade que precisa para limpar seu nome do escândalo. Rafael se levantou e caminhou até a janela que dava para a cidade de São Paulo, se estendendo infinitamente para todos os lados. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas sem saber que no andar de cima, 2 pessoas estavam prestes a assinar um contrato que mudaria tudo, principalmente elas mesmas. Há algo que preciso que você entenda, Helena. Ele se virou, e pela primeira vez desde que ela entrara na sala, sua voz soou menos como um CEO e mais como um homem. Isto não é um conto de fadas. Não haverá romance, não haverá finais felizes manufaturados. Será trabalho. Para os 2. Helena se levantou também, e Rafael notou como ela era mais alta do que imaginara. Não apenas fisicamente. Havia algo na postura dela, na maneira como ocupava o espaço, que sugeria uma força silenciosa. Era o tipo de força que vem de quem já perdeu tanto que não tem mais medo de perder o resto. Eu não acredito em contos de fadas há muito tempo, Sr. da Valari. Acredito em acordos claros e cumpridos. Ela estendeu a mão. Temos um negócio. Quando as mãos dele se tocaram, Rafael sentiu algo que não esperava. Uma pequena descarga elétrica que não tinha nada a ver com eletricidade estática. Helena pareceu sentir também, porque retirou a mão mais rapidamente do que seria necessário. Uma semana depois, eles estavam de pé no jardim secreto da propriedade da Valari, em Campos do Jordão, cercados por roseiras antigas e um pequeno grupo de pessoas pagas para testemunhar o início de uma mentira. O vestido de Helena era simples. Seda marfim que fluía como água sobre seu corpo magro, cabelos escuros presos em um coque baixo que deixava o pescoço descoberto. Ela não usava joias além dos brincos pequenos de pérola que haviam sido da mãe. Rafael, de terno antracite, que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano, observava Helena se aproximar pelo caminho de pedras e sentiu algo estranho acontecer no peito. Algo como um aperto, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. Ele havia planejado tudo meticulosamente. A cerimônia discreta, mas elegante, o fotógrafo que garantiria que as imagens chegassem aos jornais certos, até mesmo as palavras que diriam um ao outro. Mas não havia planejado para a maneira como ela o olhava.
não com adoração falsa ou interesse fingido, mas com uma honestidade crua que o desarmava completamente. Você aceita Helena Liz Monroe como sua esposa? Perguntou o juiz de paz, um homem discreto e eficiente que fazia esse tipo de cerimônia há décadas. Aceito. A palavra saiu da boca de Rafael antes que ele pudesse pensar, e soou mais verdadeira do que deveria. E você, Helena, aceita Rafael Davalari como seu marido? Helena hesitou. Por um segundo inteiro ela hesitou, e Rafael sentiu como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do jardim. Quando ela finalmente respondeu, aceito, sua voz estava tão baixa que apenas ele conseguiu ouvir. A lua de mel foi uma farsa cuidadosamente orquestrada. 3 dias em um resort de luxo em Angra dos Reis, com suítes separadas e aparições públicas, calculadas para alimentar a curiosidade da imprensa. Rafael havia reservado a melhor cobertura do resort, 2 suítes conectadas por uma sala de estar comum, cada uma com sua própria vista para o mar. Na primeira noite, eles jantaram na varanda da suíte de Rafael, com a vista do mar se estendendo até onde a vista alcançava. A conversa foi educada, distante, pontuada por silêncios longos demais para serem confortáveis. Helena usava um vestido azul escuro que realçava a cor dos olhos. E Rafael se pegou observando a maneira como ela segurava a taça de vinho, com os dedos longos e delicados de quem está acostumada a lidar com coisas frágeis. Me conte sobre sua família, disse Rafael, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade genuína. Não há muito para contar. Helena tomou um gole do vinho e observou as luzes dos barcos piscando na distância. Minha mãe era historiadora. Especializava-se em documentos antigos, cartas perdidas, esse tipo de coisa. Passava semanas inteiras trancada em bibliotecas empoeiradas, procurando verdades que todo mundo havia esquecido. Era? Ela desapareceu. Quando eu tinha 12 anos, um dia estava lá no café da manhã reclamando que eu não havia escovado os dentes direito. No dia seguinte, não estava mais. Helena falou com a mesma neutralidade com que alguém comenta sobre o tempo, mas Rafael notou como seus dedos se apertaram ao redor da taça. E seu pai? Artista, pintor mais especificamente. Vendia quadros em feiras de arte nos fins de semana e passava o resto do tempo bebendo e culpando o mundo por não reconhecer seu talento. Helena sorriu, mas não havia humor no sorriso. Morreu 5 anos depois da minha mãe. Deixou mais dívidas do que lembranças boas. Rafael assentiu, sem saber o que dizer. Sua própria infância havia sido de outra natureza. Não faltava dinheiro, mas sobravam ausências. O pai sempre viajando, sempre fechando negócios, sempre deixando Rafael aos cuidados de babás caras e internatos ainda mais caros. E você? Perguntou Helena. Como era crescer sendo um Davalari? Solitário. A palavra saiu da boca de Rafael antes que ele pudesse filtrá-la. Meu pai acreditava que demonstrações de afeto eram sinais de fraqueza, que amor era um luxo que homens de negócios não podiam se dar ao luxo de ter. E você acredita nisso? Rafael olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez desde que se conheceram, a máscara profissional escorregou um pouco. Eu costumava acreditar que não importava, que se você não precisa de algo, não pode ser ferido pela sua ausência. E agora? Agora não tenho certeza do que acredito. Eles terminaram o jantar em silêncio, cada um perdido em pensamentos que preferiam não compartilhar. Quando Helena se levantou para ir para sua suíte, Rafael teve um impulso súbito de pedir que ela ficasse. Não para sexo, não para intimidade física, mas apenas para não passar mais uma noite sozinho com seus próprios pensamentos. Mas ele não pediu, porque pedir significaria admitir necessidade, e necessidade era exatamente o tipo de fraqueza que seu pai havia ensinado a esconder. Na segunda noite choveu, uma tempestade tropical que chegou sem aviso e transformou o mar tranquilo em algo selvagem e imprevisível. Rafael estava trabalhando na sala de estar comum quando ouviu o primeiro trovão, seguido por um ruído que vinha da suíte de Helena. Ele bateu na porta. Helena, está tudo bem? Silêncio. Helena?
A porta se abriu lentamente, revelando Helena envolvida em um roupão branco do hotel, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela estava pálida e tinha as mãos tremendo ligeiramente. Desculpe. Sei que é ridículo, mas eu não lido bem com tempestades. Rafael entrou na suíte sem ser convidado, movido por um instinto que não conseguia explicar. Desde quando? Desde a noite que minha mãe desapareceu. Havia uma tempestade exatamente como esta. Helena se afastou da janela e se sentou na poltrona mais distante da varanda. Ela saiu no meio da chuva e nunca mais voltou. Desde então, toda vez que ouço trovão, é como se meu corpo lembrasse daquela noite. Rafael se sentou na borda da cama, observando-a. Havia algo na vulnerabilidade dela que o desarvorava completamente. Durante toda a sua vida adulta, ele havia lidado com pessoas que queriam algo dele: dinheiro, status, conexões. Mas Helena não estava fingindo fraqueza para manipulá-lo. Ela estava apenas humana, quer que eu fique. A pergunta saiu antes que ele pudesse censurá-la. Helena o olhou surpresa. Você faria isso? Não sou completamente sem coração, Helena. Ela quase sorriu. Não, eu sei. É só que isso não estava no contrato. Talvez alguns contratos tenham cláusulas implícitas. Rafael ficou. Sentou-se na poltrona do outro lado do quarto e trabalhou no laptop enquanto Helena tentava dormir. Cada vez que um trovão ecoava, ele havia se encolher um pouco mais no lençol, e algo dentro dele se apertava. Ele não entendia o que estava acontecendo. Há anos não sentia nada além de ambição calculada e raiva cuidadosamente controlada. Mas ali, naquele quarto escuro, observando Helena lutar contra memórias que ela não podia controlar, Rafael sentiu algo parecido com ternura. Por volta das 3 da manhã, a tempestade finalmente passou. Helena havia adormecido. E Rafael observou por um momento a maneira como ela dormia. Enrolada em posição fetal, uma mão sob o rosto, respiração suave e regular. Era a primeira vez que a via completamente relaxada, sem a guarda alta que mantinha quando estava acordada. Ele se levantou devagar, planejando voltar para sua suíte, mas Helena se mexeu e murmurou algo no sono. Rafael parou e percebeu que ela estava sonhando, e não era um sonho bom. Ela se revirava na cama, o rosto contraído em uma expressão de angústia. Mãe, não vá, ela sussurrou, e a voz soou como a de uma criança assustada. Por favor, não vá embora de novo. Rafael sentiu algo se romper dentro do peito. Sem pensar, ele se aproximou da cama e, muito gentilmente, tocou o ombro dela. Helena. É só um sonho. Você está segura. Os olhos dela se abriram instantaneamente, confusos e vulneráveis no escuro. Por um momento ela pareceu não reconhecê-lo. Depois a realidade voltou e ela se sentou na cama. Desculpe. Eu estava sonhando. Eu percebi. Rafael retirou a mão, mas não se afastou. O mesmo sonho sempre? Sempre. Helena passou as mãos pelos cabelos, tentando se recompor. Sonho que ela está saindo de casa de novo, que eu posso impedi-la se correr rápido o suficiente, mas nunca consigo. Helena, Rafael hesitou, depois continuou. Sua mãe, a polícia nunca descobriu o que aconteceu. Oficialmente, ela simplesmente saiu de casa e nunca mais voltou. Abandono de lar foi como eles classificaram, mas eu sei que ela nunca faria isso. Ela me amava, eu sei que amava. A voz de Helena se quebrou um pouco na última frase. Rafael assentiu. Ele não entendia o tipo de amor que Helena descrevia. Na sua família, amor era algo que se assumia existir, mas nunca se expressava ou demonstrava. Mas podia ver na maneira como ela falava da mãe que havia algo real e poderoso ali. Você já tentou procurar, investigar por conta própria? Com que recursos? Helena riu, mas não havia humor no som. Eu mal conseguia pagar as contas depois que meu pai morreu. E, além disso, investigar o quê? A polícia disse que não havia evidências de crime. Nada foi roubado, não havia sinais de luta. Para todos os efeitos, minha mãe simplesmente decidiu começar uma nova vida sem mim. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras dela. Havia algo na história que o incomodava. Uma sensação de que peças importantes estavam faltando.
mas não disse nada. Não era sua responsabilidade resolver os mistérios do passado de Helena. Sua responsabilidade era manter a farsa do casamento pelo tempo necessário para limpar seu próprio nome. Mas quando ele finalmente voltou para sua suíte, já passava das 4 da manhã, e Rafael descobriu que não conseguia dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando na maneira como Helena havia murmurado: "Não vá embora de novo" no sono. Havia algo na vulnerabilidade dela que mexia com ele de uma forma que não conseguia nomear. No terceiro e último dia em Angra, eles fizeram as aparições públicas necessárias. Um almoço no restaurante principal do resort, uma caminhada pela praia de mãos dadas para os fotógrafos, sorrisos cuidadosamente ensaiados para as câmeras discretas. Rafael estava acostumado a esse tipo de performance. Havia crescido sabendo que vida pública significava vida performática. Mas Helena ainda parecia desconfortável com a atenção, com a maneira como as pessoas os observavam e sussurravam. "Vai ficar mais fácil", disse Rafael enquanto eles caminhavam pela praia, os dedos entrelaçados para benefício dos fotógrafos. "Você vai se acostumar com as pessoas olhando." "Não sei se quero me acostumar", respondeu Helena, acenando para um casal que os cumprimentava. "Não sei se é saudável se acostumar a viver uma mentira em público." "Toda vida pública é uma mentira, Helena. A diferença é que a nossa tem prazo de validade." Helena parou de caminhar e se virou para olhá-lo. Por um momento, Rafael pensou que ela fosse dizer algo profundo sobre honestidade ou autenticidade, mas em vez disso, ela apenas assentiu. 2 anos, disse ela, mais para si mesma do que para ele. 2 anos, concordou Rafael. Mas enquanto eles voltavam para o hotel, ainda de mãos dadas, Rafael se pegou pensando que 2 anos talvez fosse tempo demais, ou talvez não fosse tempo suficiente. A volta para São Paulo marcou o início da vida real como casal de fachada. Rafael havia comprado um apartamento novo para eles, um penthouse nos Jardins, com 3 suítes, escritório, sala de estar formal e uma cozinha que Helena imediatamente notou que era grande demais para 2 pessoas que mal se conheciam. Era o tipo de lugar projetado para impressionar, não para ser um lar. "Sua suíte é a do fundo do corredor", disse Rafael, carregando as malas dela. "Tem closet separado e banheiro completo. Você não será incomodada." Helena assentiu, explorando o espaço que seria seu pelos próximos 2 anos. Tudo era bonito, caro, impessoal, como um hotel de luxo permanente. Ela abriu as janelas da suíte e descobriu que dali podia ver uma pequena parte do Parque Ibirapuera entre os edifícios. "Rafael", ela o chamou quando ele estava saindo. "Podemos estabelecer algumas regras básicas para que isso funcione." Ele se virou, uma sobrancelha erguida. "Que tipo de regras?" "Horários, espaços pessoais, quando precisamos aparecer juntos e quando podemos viver nossas vidas separadas." Rafael se apoiou no batente da porta. "Que tipo de vida separada você pretende ter?" "Ainda vou continuar trabalhando, traduzindo, dando aulas. Não vou ficar aqui sentada fingindo ser uma esposa troféu o tempo todo." "E eu não esperaria que ficasse." Rafael fez uma pausa. "Mas lembre-se de que nossa credibilidade depende de parecermos um casal real. Isso significa aparições regulares, eventos sociais, a impressão de que passamos tempo juntos." "Quantas vezes por semana?" A pergunta era prática, mas por alguma razão soou como uma negociação de divórcio antes mesmo que o casamento tivesse começado de verdade. Rafael sentiu uma pontada de algo que talvez fosse decepção. 2 ou 3 vezes por semana. Jantares, eventos de caridade, coisas assim, e fins de semana alternados. Preciso manter a imagem de homem de família. Helena assentiu. "E quanto ao resto?" "Resto. Intimidade, demonstrações físicas de afeto. Até onde vai a encenação?" Rafael sentiu o sangue esquentar um pouco. Ele havia pensado sobre isso, claro. Era impossível não pensar. Helena era uma mulher bonita, e eles iam passar 2 anos fingindo ser casados. Mas havia algo na maneira direta como ela perguntava que o deixava sem jeito.
Beijos públicos ocasionais. Mãos dadas. O suficiente para convencer, mas nada que deixe algum de nós desconfortável. E em privado? Em privado, somos duas pessoas que mal se conhecem dividindo um espaço. Nada precisa acontecer que não queiramos que aconteça. Helena assentiu novamente, e Rafael teve a impressão de que ela estava aliviada. Por alguma razão, isso o incomodou mais do que deveria. As primeiras semanas estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Rafael saía cedo para o escritório e voltava tarde. Helena trabalhava em casa, traduzindo livros e preparando aulas, que dava 3 vezes por semana em uma escola de idiomas no centro da cidade. Eles jantavam juntos terças, quintas e domingos, encontros educados onde conversavam sobre trabalho, notícias, qualquer coisa que mantivesse a conversa fluindo, sem se tornar pessoal demais. Aos sábados saíam juntos. Galerias de arte, restaurantes novos, eventos de caridade, onde Rafael era esperado. Helena se adaptou rapidamente ao papel, aprendendo os nomes das pessoas importantes, sorrindo nos momentos certos, fazendo pequenas conversas que soavam naturais para quem observava de fora. Mas foi durante o 4º fim de semana, em uma exposição de arte contemporânea, que as coisas começaram a ficar complicadas. Helena estava parada em frente a uma tela grande, uma pintura abstrata em tons de azul e preto que parecia capturar uma tempestade no meio do oceano. Ela havia ficado ali por quase 10 minutos, completamente absorta, enquanto Rafael circulava pela galeria, cumprimentando conhecidos. É interessante, disse uma voz atrás dela. Helena se virou e encontrou uma mulher elegante, provavelmente na casa dos 50, com cabelos grisalhos impecavelmente cortados e joias discretas, mas caras. Perdão? A pintura. É interessante como arte abstrata pode capturar emoções tão específicas. A mulher se aproximou. Sou Beatriz Andrade. Você deve ser a esposa de Rafael. Helena reconheceu o nome. Beatriz era uma das principais clientes dos hotéis da Valari, herdeira de uma família tradicional paulistana. Helena, é um prazer conhecê-la. O prazer é meu, Rafael escolheu bem. Beatriz sorriu, mas havia algo calculista no sorriso. Você tem formação em arte? Não exatamente. Minha mãe era historiadora, então cresci cercada de livros sobre arte, mas não tenho educação formal. Ah, sim, Célia Monroe, não era? Li alguns dos trabalhos dela sobre documentos coloniais. Muito impressionante. Helena sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Você conhecia minha mãe? Conheci, sim. Não bem, mas nossas famílias se cruzaram algumas vezes ao longo dos anos. Ela era uma pesquisadora brilhante. Beatriz fez uma pausa, observando a expressão de Helena. Que pena o que aconteceu. O que aconteceu? A voz de Helena saiu mais tensa do que pretendia. Beatriz pareceu perceber que havia dito algo errado. O desaparecimento, claro, foi uma tragédia para toda a comunidade acadêmica. Sua mãe estava trabalhando em algo importante quando... Bem, quando ela sumiu. Importante como? Não sei os detalhes. Querida, apenas sei que ela havia descoberto algo sobre documentos antigos, algo que poderia ter implicações. Mas isso foi há muito tempo. Beatriz tocou o braço de Helena levemente. Desculpe se trouxe memórias dolorosas. Nesse momento, Rafael apareceu ao lado delas, sorrindo seu sorriso público perfeito. Beatriz, que prazer vê-la aqui. Vejo que já conheceu minha esposa. Estava justamente falando com ela sobre arte e sobre sua mãe, que era uma pesquisadora notável. Helena observou o rosto de Rafael, procurando por alguma reação ao nome da mãe, mas ele manteve a expressão neutra, educada. Helena herdou o apreço da mãe por coisas bonitas, disse Rafael, colocando a mão na cintura de Helena em um gesto que pareceu natural para quem observava, mas que ela sentiu como uma marca de propriedade. O resto da noite passou em um borrão de conversas educadas e sorrisos ensaiados, mas Helena não conseguia parar de pensar nas palavras de Beatriz. Sua mãe estava trabalhando em algo importante, algo que poderia ter implicações. No caminho de volta para casa, Helena finalmente quebrou o silêncio. Você conhecia minha mãe?
Rafael manteve os olhos na estrada. Por que pergunta? Beatriz Andrade parecia saber muito sobre o trabalho dela e sobre o desaparecimento. Beatriz é uma fofoqueira profissional. Ela sabe sobre todo mundo em São Paulo. Não era fofoca, Rafael. Ela sabia detalhes específicos sobre o trabalho da minha mãe. Rafael parou no sinal vermelho e finalmente olhou para ela. Helena, eu tinha 17 anos quando sua mãe desapareceu. Mal sabia que você existia, quanto mais sua família. Era uma resposta razoável, lógica, mas havia algo na maneira como ele evitava seus olhos que fazia Helena suspeitar que havia mais coisa nessa história. Quando chegaram em casa, em vez de ir direto para sua suíte, como sempre fazia, Helena seguiu Rafael até a cozinha. Quer alguma coisa? Perguntou ele, abrindo a geladeira. Quero a verdade. Rafael se virou, uma garrafa de água na mão. Sobre o quê? Sobre por que escolheu especificamente a mim para este casamento. De todas as mulheres em São Paulo que aceitariam seu dinheiro, por que eu? Rafael bebeu um gole de água, ganhando tempo. Era uma pergunta que ele havia se feito várias vezes nas últimas semanas, especialmente quando acordava no meio da noite pensando no jeito que ela dormia encolhida como uma criança assustada. Por que você não quer nada de mim além do que já foi acordado? Disse finalmente. A maioria das mulheres veria isso como uma oportunidade de conseguir mais dinheiro, mais status, acesso permanente a este mundo. Você vê como um trabalho temporário, e isso é importante para você. É essencial. Helena assentiu, mas não pareceu satisfeita com a resposta. E se eu mudasse de ideia? Se decidisse que quero mais? A pergunta pairou no ar entre eles como fumaça. Rafael colocou a garrafa de água na bancada e se aproximou dela, parando apenas quando estava perto o suficiente para sentir o perfume sutil que ela usava, algo com lavanda e sândalo. Então, teríamos um problema, disse ele, a voz mais baixa do que pretendia. Que tipo de problema? Rafael olhou para os lábios dela, depois forçou-se a olhar para os olhos. O tipo de problema que poderia destruir nossa pequena fantasia perfeita. Helena não recuou. Em vez disso, deu um passo para frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. E se a fantasia já estiver sendo destruída por dentro? Por um momento, Rafael pensou em beijá-la. Seria fácil. Ela estava ali, próxima, olhando para ele com uma intensidade que fazia seu sangue acelerar. Seria fácil fechar a distância entre eles e descobrir se a química que sentia era unilateral ou se ela sentia também. Mas em vez disso, ele se afastou. Boa noite, Helena. Ela ficou parada na cozinha por um longo momento, depois que ele saiu, tocando os próprios lábios como se ele realmente a tivesse beijado. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Helena ainda não sabia se amava ou odiava. Durante o dia, enquanto Rafael estava no escritório, construindo impérios e destruindo concorrentes, ela se perdia entre páginas de manuscritos franceses antigos, traduzindo histórias de amor impossível e tragédias aristocráticas que ecoavam de forma perturbadora em sua própria vida. À noite, eles representavam o papel de casal apaixonado para o mundo exterior. E a cada aparição pública, Helena sentia como se estivesse construindo uma prisão dourada ao redor de si mesma. Mas era nos momentos privados, nos silêncios carregados, entre eles que Helena sentia o perigo real. Porque Rafael da Valari, quando não estava performando para plateias, era ainda mais perigoso do que quando estava. Ele a observava com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse sendo estudada, catalogada, compreendida de maneiras que ela não havia autorizado. Na terceira, segunda-feira de outubro, Helena estava na biblioteca do apartamento, um cômodo que Rafael raramente usava, repleto de livros caros que pareciam mais decoração do que literatura, quando encontrou algo que mudou tudo. Entre um volume sobre arquitetura moderna e uma biografia de algum magnata dos negócios, seus dedos encontraram um álbum de fotos antigo, esquecido entre os livros. A princípio, pensou em ignorá-lo. Não era da conta dela vasculhar as memórias,
pessoais de Rafael. Mas quando abriu o álbum na terceira página, seu coração quase parou. Ali estava sua mãe. Célia Liz Monroe, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem que Helena não conhecia, em frente ao que parecia ser um dos hotéis da família Davallari. A foto estava datada, março de 1998, 3 meses antes do desaparecimento. Helena sentou-se pesadamente na poltrona de couro, o álbum tremendo em suas mãos. Virou as páginas com cuidado reverente, como se estivesse manuseando uma bomba. Havia mais fotos, sua mãe em jantares elegantes, conversando animadamente com pessoas que Helena não reconhecia, sempre no mesmo ambiente luxuoso que gritava dinheiro e poder. Na última foto da sequência, sua mãe estava séria, quase tensa, falando com um homem mais velho que tinha os mesmos olhos verdes penetrantes de Rafael, o pai dele, Antônio Davallari. Procurando alguma coisa específica? A voz de Rafael a fez pular da cadeira, o álbum escorregando de suas mãos e caindo no chão com um som surdo. Ele estava parado na entrada da biblioteca, ainda vestindo o terno do escritório, mas a gravata estava frouxa e as mangas arregaçadas. Havia algo predatório na maneira como a observava. Eu estava apenas olhando os livros. Helena gaguejou, se abaixando para pegar o álbum. Rafael se moveu mais rápido. Em 3 passos ele estava ao lado dela, pegando o álbum antes que ela pudesse alcançá-lo. Quando ele viu a página aberta, seu rosto se fechou completamente. Onde encontrou isso? Entre os livros. Rafael, essa é minha mãe. Na foto com o... Seu pai. Helena se levantou, tentando manter a voz firme. Você disse que não conhecia minha família. Rafael fechou o álbum com força, mas não o devolveu. Eu disse que tinha 17 anos quando sua mãe desapareceu. Não disse que... Meu pai não a conhecia. Qual é a diferença? A diferença é que eu não tinha acesso a todos os negócios do meu pai. Ele mantinha muitas coisas em compartimentos separados. Helena deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Compartimentos. Separados como o quê? Como mulheres que desapareciam misteriosamente depois de serem fotografadas com ele. Cuidado, Helena! A voz de Rafael estava baixa, perigosa. Você está entrando em território que pode não querer explorar. Talvez seja exatamente o território que eu preciso explorar. Helena cruzou os braços. Toda minha vida me disseram que minha mãe simplesmente abandonou a família, que ela escolheu sair de casa e nunca mais voltar. Mas essas fotos, ela não parece uma mulher prestes a abandonar a filha. Ela parece uma mulher trabalhando. Rafael guardou o álbum em uma gaveta da escrivaninha e a trancou. Sua mãe era consultora histórica ocasional para alguns dos hotéis da família. Verificava a autenticidade de peças antigas, documentos, esse tipo de coisa. Não era nada extraordinário. Então, por que você escondeu isso de mim? Porque não é relevante para nosso acordo. Helena riu, mas não havia humor no som. Nosso acordo é sempre isso, não é? Nosso pequeno contrato comercial que aparentemente tem cláusulas secretas que só você conhece. Rafael se virou para sair da biblioteca, mas Helena o segurou, pelo braço. O toque foi como uma descarga elétrica para ambos. Ela sentiu os músculos dele se tensionarem sob a camisa, e ele se virou para olhá-la com uma expressão que misturava surpresa e algo muito mais perigoso. Rafael, por favor, se você sabe alguma coisa sobre o que aconteceu com minha mãe, eu tenho o direito de saber. Por um momento, ela pensou que ele fosse contar. Havia algo nos olhos verdes dele, uma hesitação que sugeriu que ele estava travando uma batalha interna. Mas então a máscara voltou ao lugar. Você tem o direito ao que foi acordado entre nós. Nada mais. Ele se livrou gentilmente do toque dela. E sugiro que não vasculhe mais meus pertences pessoais. Depois que Rafael saiu, Helena ficou sozinha na biblioteca por quase 1 hora, olhando para a gaveta trancada e sentindo como se algo fundamental tivesse mudado entre eles. Não era mais apenas um casamento de conveniência. Agora havia segredos, suspeitas e uma corrente subterrânea de tensão que ia muito além da atração sexual que ambos vinham ignorando. Naquela noite, eles jantaram em silêncio.
Rafael havia preparado massas. Aparentemente, cozinhar era um dos poucos hobbies que mantinha em segredo. E Helena comeu mecanicamente, perdida em pensamentos. Cada vez que olhava para ele, via o pai que havia conhecido sua mãe, o homem que talvez soubesse exatamente o que havia acontecido com Célia Monroe. Vou sair da cidade amanhã, disse Rafael de repente, rompendo o silêncio. Negócios em Porto Alegre. Ficarei fora 3 dias. Helena assentiu sem levantar os olhos do prato. Preciso ir com você? Não. São reuniões internas. Ótimo. O tom cortante da resposta fez Rafael parar de comer. Helena. O quê? Não. Faça nada imprudente enquanto eu estiver fora. Ela finalmente levantou os olhos, e a frieza que ele viu ali o surpreendeu. Como o quê? Como tentar investigar coisas que é melhor deixar no passado. Helena se levantou da mesa abruptamente. Você não tem o direito de me dizer o que investigar sobre minha própria família, Rafael, marido de fachada ou não. Ela saiu da cozinha antes que ele pudesse responder, e Rafael ficou sozinho com o jantar pela metade e a sensação desconfortável de que havia perdido mais controle da situação do que imaginava. Na manhã seguinte, Rafael partiu cedo para o aeroporto. Helena o observou da janela do quarto, carregando a mala elegante até o carro que o aguardava. Ele não se despediu e ela não desceu para vê-lo partir. A tensão da noite anterior havia criado uma barreira entre eles que nenhum dos dois sabia como atravessar. Assim que o carro desapareceu no trânsito matinal, Helena colocou em ação um plano que vinha formulando desde que encontrara as fotos. Se Rafael não ia lhe dar respostas, ela encontraria suas próprias. A primeira parada foi o Arquivo Público Municipal, onde Helena passou 4 horas vasculhando jornais antigos e registros públicos de março a junho de 1998. O que encontrou a deixou ainda mais intrigada. Havia várias menções a negociações importantes envolvendo a Davalari Hotels durante aquele período, incluindo a aquisição controversa de um terreno histórico em Santos que havia gerado protestos de grupos preservacionistas. Sua mãe havia sido citada em 2 artigos como consultora histórica, que questionava a autenticidade de documentos apresentados pela família Davalari para justificar a compra. Em um dos artigos datado de maio de 1998, havia uma foto pequena e granulada de Célia saindo de um tribunal com a legenda: historiadora questiona documentos centenários apresentados em processo de aquisição. Helena sentiu o coração acelerar. Sua mãe não havia simplesmente trabalhado para os Davalari. Ela havia trabalhado contra eles. A segunda parada foi mais arriscada. Helena usou os contatos que havia feito durante suas aulas de francês para chegar até Marina Santos, uma jornalista investigativa aposentada que havia coberto negócios imobiliários na década de 90. Marina morava em um apartamento pequeno, mas aconchegante em Vila Madalena, repleto de plantas e livros empilhados até o teto. Célia Monroe, disse Marina, servindo café em xícaras descombinadas. Agora esse é um nome que não ouço há muito tempo. Sua filha, você disse? Helena assentiu. Estou tentando entender o que realmente aconteceu com ela. A versão oficial nunca fez sentido para mim. Marina estudou o rosto de Helena por um longo momento. Você sabe que está mexendo com pessoas muito poderosas, não sabe? Os Davalari, entre outros. Marina se recostou na poltrona. Sua mãe era uma mulher corajosa, Helena. Talvez corajosa demais para o próprio bem. O que você quer dizer? Ela havia descoberto que os documentos usados para justificar várias aquisições da família Davalari eram forjados. Não apenas forjados, eram falsificações muito sofisticadas que haviam sido usadas para roubar terras de comunidades tradicionais, especialmente comunidades quilombolas e indígenas. Helena sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ela tinha provas? Tinha. E estava preparando um dossiê completo quando desapareceu. Eu estava ajudando com a investigação jornalística que seria publicada em conjunto com a denúncia legal dela. E o que aconteceu com esse dossiê? Marina bebeu um gole do café olhando pela janela. Sumiu junto com ela, nunca foi encontrado. Helena ficou em silêncio processando as informações.
Sua mãe não havia abandonado a família. Ela havia sido silenciada porque descobriu algo que pessoas poderosas não queriam que fosse revelado. Marina, disse Helena finalmente, você acha que ela está viva? A jornalista suspirou profundamente. Querida, depois de 20 anos nesse negócio, aprendi que existem formas de fazer pessoas desaparecerem que não envolvem necessariamente matá-las. Sua mãe pode estar em algum lugar, com uma nova identidade, um novo nome, ou pode estar... Ela não terminou a frase. Por que você nunca publicou nada sobre isso? Porque uma semana depois que Célia desapareceu, eu recebi uma visita de 2 homens muito bem vestidos, que me explicaram, de maneira muito educada, mas muito clara, que seria melhor para minha saúde e carreira se eu esquecesse qualquer história que estivesse investigando sobre a família da Valari. Helena sentiu um frio na barriga. E você esqueceu? Sou jornalista, querida, não heroína. Tenho família para proteger. Marina se inclinou para a frente. Mas você é a filha dela. Se alguém tem o direito de descobrir a verdade, é você. Helena saiu do apartamento de Marina com mais perguntas do que respostas, mas também com algo que não tinha antes: direção. Sua mãe havia desaparecido porque estava fazendo a coisa certa. E agora, Helena sabia que se casara com o filho do homem que possivelmente havia ordenado o desaparecimento. No caminho de volta para casa, ela parou em uma papelaria e comprou um caderno novo. Se sua mãe havia começado um dossiê, Helena terminaria o trabalho. Rafael voltou de Porto Alegre na quinta-feira à noite, encontrando Helena na sala de estar, lendo um livro francês sobre técnicas de investigação documental. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e ele notou imediatamente que alguma coisa havia mudado. Havia uma determinação nos olhos dela que não estava lá antes. Como foi a viagem? Perguntou Helena, fechando o livro. Produtiva. Rafael largou a pasta na mesa e se sentou na poltrona em frente a ela. E como foram seus 3 dias de liberdade? Esclarecedores. Eles se olharam em silêncio por um momento, cada um avaliando, o outro tentando decifrar o que havia mudado durante a separação. Helena, disse Rafael finalmente, espero que você não tenha feito nada que possamos nos arrepender depois. Como o quê? Como descobrir que minha mãe não abandonou a família, mas foi silenciada porque descobriu que sua família construiu um império roubando terras de comunidades tradicionais? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou completamente imóvel, mas Helena viu algo passar pelos olhos dele. Não surpresa, mas resignação. Como se fosse uma verdade que ele estivesse esperando que ela descobrisse eventualmente. Onde ouviu isso? Perguntou ele, a voz cuidadosamente controlada. Isso importa? Importa porque pessoas que espalham esse tipo de história tendem a ter agendas próprias. Helena se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, São Paulo brilhava com milhões de luzes. Uma cidade inteira de pessoas vivendo suas vidas sem saber que no andar de cima 2 pessoas estavam navegando por verdades que poderiam destruir tudo. Você sabia? Perguntou ela sem se virar. Quando me procurou, você sabia quem eu era? Sabia que era filha da mulher que seu pai silenciou? Rafael não respondeu imediatamente, e o silêncio foi resposta suficiente. Helena se virou e, pela primeira vez desde que se conheceram, ela parecia verdadeiramente furiosa. Foi por isso, não foi? Não me escolheu porque eu era conveniente ou porque não queria nada de você. Me escolheu porque sou a filha da mulher que vocês fizeram desaparecer. É algum tipo de jogo sádico? Não. Rafael se levantou também, a voz mais intensa do que ela já havia ouvido. Não foi por isso. Então por quê? Rafael passou as mãos pelos cabelos, despenteando o corte impecável. Por um momento, Helena viu não o CEO controlado e calculista, mas um homem lutando com algo que o devorava por dentro. Porque quando soube quem você era, percebi que era minha chance de fazer algo certo, disse ele finalmente. Minha chance já é compensar. Compensar? Helena riu, mas não havia humor no som. Você acha que me pagar por 2 anos de mentiras compensa o que fizeram com minha mãe? Não.
Eu achei que talvez pudesse ajudá-la a descobrir a verdade. A confissão ficou suspensa entre eles como fumaça. Helena o olhou como se estivesse vendo um estranho. Ajudar como? Rafael foi até a escrivaninha e abriu a gaveta que havia trancado dias antes. Retirou não apenas o álbum de fotos, mas uma pasta de arquivo que Helena não havia visto antes. Isto é tudo o que consegui reunir sobre o que aconteceu com sua mãe, disse ele, colocando a pasta na mesa de centro. Documentos, correspondências, registros financeiros. Tudo o que meu pai deixou quando morreu. Helena olhou para a pasta como se fosse uma serpente pronta para atacar. Por que não me deu isso antes? Porque não sabia se você estava pronta para o que vai encontrar ali dentro. E agora acha que estou? Rafael a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse vendo diretamente através dela. Agora acho que você vai descobrir, com ou sem minha ajuda, e prefiro que seja comigo. Helena se aproximou da mesa devagar, as mãos tremendo ligeiramente quando tocou a pasta. O que vou encontrar aqui? A verdade, ou pelo menos parte, dela. Helena abriu a pasta e imediatamente viu uma foto de sua mãe que nunca havia visto antes. Célia estava em um escritório, apontando para documentos espalhados sobre uma mesa, claramente explicando algo para alguém fora do quadro. Mas não era a foto que tirou o fôlego de Helena. Era a data no canto inferior direito. 15 de junho de 1998. Uma semana depois do desaparecimento oficial. Ela não desapareceu quando pensávamos, sussurrou Helena. Não. Ela ficou escondida, por mais uma semana, terminando o trabalho. Helena virou as páginas rapidamente, encontrando cópias de documentos que sua mãe havia analisado, anotações em sua caligrafia familiar e um mapa detalhado marcando propriedades que haviam sido adquiridas ilegalmente pela família Davalari. Ao longo de décadas, meu Deus, murmurou Helena, ela descobriu tudo. Descobriu. E estava prestes a tornar público quando... Quando o quê? Rafael se sentou pesadamente na poltrona. Quando meu pai descobriu que ela tinha cópias de tudo, incluindo documentos que o incriminariam pessoalmente. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O que ele fez? Ofereceu um acordo. Dinheiro suficiente para ela recomeçar a vida em qualquer lugar do mundo, com uma nova identidade, em troca do silêncio. E ela aceitou? Rafael hesitou. Segundo os registros que encontrei, sim. Há transferências bancárias, documentos de mudança de nome, até mesmo registros de entrada em um país europeu. Tudo sugere que ela pegou o dinheiro e começou uma nova vida. Helena se sentou na borda do sofá, sentindo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Então ela realmente me abandonou. Só que por dinheiro, não por amor por outro homem. Helena. Não. Ela se levantou abruptamente. Não tente me consolar. Durante 20 anos, acreditei que minha mãe me amava demais para me abandonar. Agora descubro que ela só me amava menos do que amava dinheiro. Você não sabe disso. Talvez ela tenha pensado que era a única maneira de protegê-la. Helena riu amargamente. Proteger? Deixando uma criança de 12 anos com um pai alcoólatra e sem um centavo. Essa é sua ideia de proteção? Rafael se aproximou dela, parando apenas quando estava perto o suficiente para sentir o perfume dela misturado com o cheiro salgado de lágrimas que ela estava tentando não derramar. Helena, olhe para mim. Ela recusou, mantendo os olhos fixos na pasta aberta. Por favor. Finalmente ela levantou os olhos e Rafael viu uma vulnerabilidade crua que o atingiu como um soco no estômago. Ela pode ainda estar viva, disse ele suavemente. Os documentos sugerem que ela foi para a França. Se você quiser, posso contratar investigadores, pessoas que sabem como seguir esse tipo de rastro. Por quê? A voz de Helena estava baixa, quebrada. Por que você faria isso por mim? Rafael. Estendeu a mão e tocou o rosto dela muito gentilmente, com os dedos. Era a primeira vez que a tocava de verdade, sem plateia, sem performance. Era apenas ele e ela, e 20 anos de segredos enterrados entre eles. Porque minha família destruiu a sua. E por quê? Ele hesitou como se as próximas palavras fossem as mais difíceis que já havia pronunciado.
porque em algum momento nos últimos 2 meses, isso parou de ser sobre limpeza de imagem e começou a ser sobre você. Helena sentiu o coração acelerar perigosamente. Rafael, eu sei que não estava no contrato. Eu sei que nenhum de nós planejou isso, mas não posso mais fingir que você é apenas uma conveniência. Eles estavam tão próximos agora que Helena podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos verdes dele. Podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Havia algo hipnótico na maneira como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa real em um mundo de ilusões. O que você está dizendo? Sussurrou ela. Estou dizendo que se você quiser procurar sua mãe, vou ajudar. Se você quiser descobrir toda a verdade sobre o que minha família fez, vou dar acesso a tudo. E se você quiser sair dessa vida e nunca mais me ver, vou entender. E se eu quiser ficar? A pergunta saiu antes que Helena pudesse censurá-la, e ela viu algo mudar nos olhos dele. Algo quente e perigoso e completamente real. Então vamos ter que descobrir como fazer isso funcionar sem destruir um ao outro. Helena olhou para os lábios dele, depois para os olhos, depois para os lábios novamente. Todo o instinto de autopreservação que possuía estava gritando para ela se afastar, para não complicar ainda mais uma situação já impossível. Mas havia algo mais forte do que instinto de sobrevivência. A necessidade desesperadora de sentir algo real depois de meses fingindo. Rafael, disse ela, a voz quase inaudível. Sim? Beije-me. Ele não hesitou. Em um segundo, as mãos dele estavam em seu rosto e os lábios dele nos dela, e Helena descobriu que todos os beijos públicos que haviam compartilhado eram sombras pálidas do que realmente sentiam. Era como se meses de tensão reprimida explodissem de uma vez. Ele a beijava como se estivesse morrendo de sede e ela fosse água, e Helena respondia com uma intensidade que a surpreendeu. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, e Helena podia sentir o coração dele batendo contra o peito. Isso é uma péssima ideia, murmurou ela contra os lábios dele. A pior, concordou Rafael, mas não se afastou. Vai complicar tudo. Vai destruir tudo. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Então, porque parece a coisa mais certa que fizemos desde que nos conhecemos. Rafael riu baixinho, um som que ela nunca havia ouvido antes. Porque talvez tenhamos passado tempo demais fazendo a coisa certa. Eles se beijaram novamente, mais devagar desta vez, saboreando o momento antes que a realidade voltasse e eles tivessem que descobrir como navegar por esse novo território. Porque agora não era mais apenas um casamento de fachada. Agora havia sentimentos reais complicados e perigosos. E em algum lugar da França, uma mulher chamada Célia Moreau talvez ainda estivesse viva, carregando segredos que poderiam destruir tudo o que Helena e Rafael estavam começando a construir. A manhã seguinte chegou como um intruso indesejado, trazendo consigo a luz crua, que expunha todas as verdades que a noite havia revelado. Helena acordou em sua própria cama, mas com a memória do beijo ainda queimando nos lábios e o gosto de Rafael ainda na boca. Ela havia se afastado dele na noite anterior, não por falta de desejo, mas porque precisava processar tudo o que havia descoberto antes de tomar decisões que não poderia desfazer. Sua mãe possivelmente estava viva, em algum lugar da França, vivendo com um nome diferente, carregando segredos que poderiam destruir a família que construiu um império sobre mentiras. E Helena havia se casado com o filho do homem que orquestrou tudo isso. O irônico era que, agora depois de meses fingindo sentir algo por Rafael, ela realmente sentia. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Quando saiu do quarto, encontrou Rafael na cozinha, preparando café. Ele usava apenas uma calça de pijama, o torso, nu revelando músculos definidos e algumas cicatrizes pequenas que Helena nunca havia notado antes. Havia algo intensamente doméstico na cena, e algo perigosamente sedutor também. Bom dia, disse ela, tentando manter a voz casual. Rafael se virou, e Helena viu que ele não havia dormido bem. Havia olheiras sob os olhos verdes, e uma tensão
nos ombros que sugeria uma noite de decisões difíceis. Bom dia, café? Por favor. Eles se moveram pela cozinha em uma dança cuidadosa, evitando se tocar, mas hipercientes da presença um do outro. Quando Rafael passou a xícara para Helena, os dedos dele se roçaram, e ela sentiu a mesma descarga elétrica da noite anterior. Helena, disse Rafael, apoiando-se na bancada, sobre ontem à noite. Não se arrepende, se é isso que está tentando dizer. Rafael pareceu surpreso com a franqueza dela. Não me arrependo do beijo, me arrependo do timing. Por quê? Porque agora você sabe coisas sobre minha família que tornam qualquer coisa entre nós incomplicada. Não quero que pense que estou tentando manipulá-la ou influenciar suas decisões sobre o que fazer com essas informações. Helena tomou um gole do café, saboreando o amargor. E o que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria fazer o que precisa fazer para ter paz. Se isso significa expor minha família, expor meu pai, eu vou ajudar. Se significa procurar sua mãe, vou pagar todos os custos. E se significa terminar nosso acordo e sair da minha vida, vou entender. Helena colocou a xícara na bancada e se aproximou dele. E se significa ficar e tentar descobrir o que realmente há entre nós? Rafael a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez. Então vamos ter que ser muito cuidadosos para não nos destruirmos no processo. Eu não tenho medo de me queimar, Rafael. Deveria ter. Eu destruo as coisas de que gosto. Helena sorriu, mas havia uma tristeza no sorriso. E eu tenho o dom de ser abandonada pelas pessoas que amo. Somos uma combinação perfeita para o desastre. Rafael estendeu a mão e tocou o rosto dela, como havia feito na noite anterior. Talvez seja a hora de quebrarmos nossos próprios padrões. Antes que Helena pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Ele olhou para a tela e franziu o rosto. Preciso atender. É do escritório. Helena assentiu, observando-o se afastar para atender a ligação. Mesmo durante um momento íntimo, o mundo exterior conseguia se infiltrar e lembrar que a vida deles era mais complicada do que apenas duas pessoas tentando descobrir seus sentimentos. Rafael Davalari, disse ele, a voz assumindo instantaneamente o tom profissional que Helena conhecia bem. Ela não conseguia ouvir o que a pessoa do outro lado estava dizendo, mas viu a expressão de Rafael mudar gradualmente, de profissional para preocupada, depois para algo que parecia quase pânico. Quando? Perguntou ele, caminhando até a janela. Você tem certeza? Não cancele nada ainda. Vou para o escritório em 1 hora. Quando desligou, Rafael ficou parado por um momento, olhando para o telefone como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. O que aconteceu? Perguntou Helena. Rafael se virou para ela, e Helena viu algo nos olhos dele que não conseguia identificar. Medo, talvez, ou excitação, ou ambos. Lembra que eu disse que encontraria investigadores para procurar sua mãe? Helena assentiu. Bem, não vou precisar. Ela encontrou a gente primeiro. O mundo parou. Helena sentiu como se todos os sons tivessem sido sugados do apartamento, como se o próprio tempo tivesse pausado. O que você quer dizer? Minha assistente recebeu uma ligação esta manhã. Uma mulher que se identifica como Célia Moreau quer marcar uma reunião comigo. Hoje. Helena se sentou pesadamente na cadeira mais próxima. Minha mãe está viva. Parece que sim. E ela quer falar com você. Sim. Helena olhou para Rafael tentando processar a informação. Depois de 20 anos, sua mãe havia ressurgido no exato momento em que Helena descobrira a verdade sobre seu desaparecimento. Não podia ser coincidência. Ela sabe, disse Helena. De repente, ela sabe que nos casamos. Rafael assentiu lentamente. É a única explicação que faz sentido. Então ela está nos observando, nos vigiando, ou sendo informada por alguém que está. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Rafael, se minha mãe está viva e escondida há 20 anos, que agora decide se revelar exatamente quando descobrimos a verdade. Isso significa que algo mudou. Algo que a fez sentir que era seguro ou necessário sair das sombras.
Helena se levantou abruptamente. Eu vou com você. Helena, não discuta comigo nisto. Se minha mãe quer falar com você, eu vou estar lá. Não vou deixar que ela desapareça da minha vida de novo, sem pelo menos ter a chance de olhar nos olhos dela. Rafael estudou o rosto dela por um momento. Depois assentiu. Vamos nos vestir. A reunião é em 2 horas. 1h30 depois, eles estavam no escritório de Rafael, esperando. Helena usava um vestido azul escuro que Rafael havia comprado para ela semanas antes para um evento de caridade. Elegante, mas não intimidador. Rafael usava um de seus ternos mais caros, mas Helena podia ver a tensão nos ombros dele, na maneira como ajustava a gravata repetidamente. Se ela tentar, levá-la embora, disse Rafael de repente. Você vai? Helena olhou para ele, surpresa com a pergunta. Você acha que ela tentaria isso? Acho que uma mulher que conseguiu se esconder por 20 anos é capaz de qualquer coisa. Helena considerou a pergunta. Há alguns meses, antes de conhecer, Rafael talvez ela tivesse ido. A chance de ter sua mãe de volta, de finalmente ter respostas, teria sido irresistível. Mas agora... Não, disse ela finalmente. Não vou a lugar nenhum sem respostas, e não vou a lugar nenhum sem... Ela parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Sem o quê? Helena olhou nos olhos verdes dele. Sem você. Antes que Rafael pudesse responder, o interfone tocou. Senhor Davalari, disse a voz da assistente. A visita chegou. Rafael olhou para Helena. Pronta? Não, mas vamos recebê-la mesmo assim. A porta se abriu, e Helena sentiu como se estivesse vendo um fantasma. Célia Monroe havia envelhecido, mas era inconfundivelmente sua mãe. Os cabelos escuros agora tinham fios grisalhos, e havia linhas ao redor dos olhos que Helena não lembrava. Mas a postura ereta e o olhar inteligente eram exatamente como ela se recordava. Helena. A voz era a mesma, suave e educada, com um leve sotaque que Helena não conseguia identificar. Minha filha. Helena se levantou da cadeira como se estivesse em transe. Mãe. Célia se aproximou, parando a poucos metros de distância. Suas mãos tremiam ligeiramente, e Helena viu lágrimas nos olhos dela. Você cresceu tanto e está tão bonita. Onde você esteve? A pergunta saiu com mais raiva do que Helena pretendia. Onde você esteve pelos últimos 20 anos? Na França, em uma cidade pequena na Provença, trabalhando como bibliotecária sob outro nome. Por quê? Helena sentiu as próprias lágrimas começando a queimar. Por que você me abandonou? Célia olhou para Rafael, que havia se mantido silencioso, depois voltou para Helena. Porque era a única maneira de te manter viva. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da respiração pesada de Helena. O que você quer dizer? Sente-se, querida. É uma história longa. Eles se acomodaram. Helena e Rafael no sofá, Célia na poltrona em frente. Era surreal, quase como uma reunião de negócios, exceto que os negócios em questão eram 20 anos de dor e abandono. Quando descobri o que Antônio Davalari estava fazendo, começou Célia. Sabia que não podia apenas expor e seguir em frente. Ele não era apenas um empresário corrupto. Ele tinha conexões com pessoas muito perigosas. Pessoas que não hesitariam em eliminar qualquer um que ameaçasse seus interesses. Então você aceitou o suborno, disse Rafael. Aceite o acordo, sim, mas não pelo dinheiro. Célia olhou para a filha, pelo tempo. Eu precisava de tempo para esconder as evidências em local seguro e garantir que, se algo acontecesse comigo, a verdade ainda viria à tona. E eu? Perguntou Helena, a voz quebrada. Onde eu me encaixava em seus planos? Você era tudo. Cada decisão que tomei foi para protegê-la. Célia se inclinou para a frente. Antônio deixou claro que se eu tentasse levar você comigo, ele consideraria isso uma quebra do acordo. E se eu quebrasse o acordo, ele a mataria. Terminou. Rafael. Ele mataria nós duas. Então fiz a única coisa que podia fazer. Fingi aceitar o acordo, fingi que estava sendo comprada e desapareci sozinha. Deixei você com seu pai, porque sabia que enquanto eu estivesse longe você estaria segura.
Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, enquanto ela tentava processar 20 anos de mentiras. Você não podia ter me contado? Deixado uma carta, um sinal, qualquer coisa para me fazer saber que você não havia me abandonado por escolha? E se a carta fosse encontrada? E se alguém descobrisse que eu havia deixado pistas para trás? Não podia arriscar. Célia se levantou também. Helena, sei que foi egoísta. Sei que você sofreu e isso me torturou todos os dias pelos últimos 20 anos, mas você estava viva, e era isso que importava. Helena se virou, lágrimas correndo pelo rosto. E por que agora? Por que decidiu voltar agora? Célia olhou para Rafael novamente, e Helena viu algo passar entre eles. Uma comunicação silenciosa que a fez sentir como se estivesse perdendo algo importante. Porque Antônio está morto há 3 anos, disse Célia, e porque descobri que você se casou com o filho dele. Como descobriu? Tenho alguém que me mantém informada sobre sua vida, alguém que trabalha dentro da família Davalari há décadas. Rafael se levantou também, e Helena viu tensão nova em sua postura. Quem? Célia sorriu, mas não havia calor no sorriso. Alguém que tem tantas razões quanto eu para querer ver essa família pagar pelos crimes que cometeu. Helena olhou, entre sua mãe e Rafael, sentindo que estava perdendo o controle de uma situação que nunca realmente controlara. Mãe, o que você quer exatamente? Quero que a verdade finalmente venha à tona. Todas as evidências que escondi, todos os documentos que provam o que a família Davalari fez, está tudo seguro em um cofre na França. E agora que Antônio está morto, posso finalmente usar. Para quê? Perguntou Rafael, a voz perigosamente baixa. Para garantir que todas as famílias que perderam suas terras recebam compensação. Para garantir que a verdade sobre como esse império foi construído seja conhecida. E para se vingar, acrescentou Rafael. Vingança é um subproduto, não o objetivo principal. Célia se virou para Helena. Mas admito que há uma satisfação certa em finalmente poder destruir o homem que me separou de minha filha. Helena sentiu como se estivesse sendo dividida ao meio. De um lado, sua mãe, viva, real, oferecendo as respostas que ela sempre quis. Do outro, Rafael, o homem que havia aprendido a amar, mesmo sabendo que isso poderia destruí-la. E se eu não quiser que você destrua tudo? Perguntou Helena. E se eu não quiser vingança? Então, você é mais generosa do que Deus, disse Célia. Mas isso não muda o que precisa ser feito. Rafael se aproximou de Helena, parando ao lado dela. Era um gesto protetor, e Célia notou. Interessante, disse ela, observando a proximidade deles. Quando soube do casamento, assumi que era mais uma manipulação da família Davalari. Mas agora vejo que há algo real aqui. O que há entre Helena e eu não é da sua conta, disse Rafael. Tudo sobre minha filha é da minha conta. A voz de Célia se tornou mais dura, especialmente quando envolve a família que destruiu nossa vida. Helena olhou para Rafael, vendo a tensão crescente em seu rosto, depois para sua mãe, vendo uma determinação implacável que não lembrava da infância. Chega, disse ela, a voz mais alta do que pretendia. Vocês dois param agora. Mãe, você perdeu o direito de decidir o que é melhor para mim no dia que escolheu desaparecer sem explicações. E Rafael, você sabia que isso podia acontecer quando me contou a verdade. Ambos ficaram em silêncio, olhando para ela. Agora, continuou Helena, vamos estabelecer algumas regras. Mãe, você vai me dar uma semana para decidir o que quero fazer com as informações que você tem. Rafael, você vai me dar acesso completo a todos os registros da empresa, todas as propriedades, tudo. Quero ver exatamente o que minha família está acusando sua família de ter feito. Helena, começou Rafael, não vou tomar decisões baseadas em emoções ou sede de vingança. Vou ver as evidências, vou entender completamente as implicações e então vou decidir qual é a coisa certa a fazer. Helena olhou para os dois. E qualquer que seja a minha decisão, vocês vão respeitá-la. Célia assentiu lentamente. Uma semana,
Uma semana, confirmou Rafael. Depois que Célia saiu, prometendo entrar em contato em alguns dias para saber da decisão de Helena, eles ficaram sozinhos no escritório, cercados pelo peso de tudo o que havia sido revelado. Você está bem? Perguntou Rafael. Helena riu, mas não havia humor no som. Minha mãe está viva. Esteve escondida por 20 anos. Tem evidências que podem destruir sua família. E eu estou apaixonada pelo homem que deveria ser meu inimigo. Não, Rafael, não estou bem. Rafael se aproximou dela, parando apenas quando estava perto o suficiente para tocar. Helena! Não sei o que fazer, ela confessou, deixando que ele a puxasse para seus braços. Não sei como escolher entre fazer a coisa certa e proteger você. Você não precisa me proteger. Preciso sim, porque se minha mãe expor tudo isso, não vai importar que você não teve nada a ver com os crimes do seu pai. Você vai ser destruído junto com o resto. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. E se eu disser que não me importo, que prefiro ser destruído com você do que construído sobre mentiras? Helena sentiu lágrimas novas queimando os olhos. Você não pode dizer isso. Por que não? Porque torna minha decisão ainda mais difícil. Rafael a beijou então suave e desesperadamente, como se fosse a última vez. E talvez fosse. Venha comigo, disse ele quando se separaram. Para onde? Para a Itália. Tenho uma reunião com investidores em Roma na próxima semana. Originalmente ia cancelar, mas agora acho que precisamos sair de São Paulo por alguns dias, pensar, respirar, descobrir o que realmente queremos. Helena o olhou, surpresa. Você quer que eu vá com você? Agora, depois de tudo isso? Especialmente depois de tudo isso. Rafael passou os dedos pelos cabelos dela. Helena, não sei o que vai acontecer quando sua mãe decidir agir. Não sei se vamos sobreviver ao que está vindo, mas sei que quero alguns dias com você longe de tudo isso. Alguns dias onde podemos ser apenas nós, sem segredos, sem passados, sem famílias destruídas. Helena fechou os olhos, sentindo a tentação da oferta. Alguns dias de normalidade antes que o mundo explodisse ao redor deles. Quando partimos? Amanhã de manhã. E se minha mãe tentar entrar em contato? Ela disse uma semana. Vamos. É voltar em 5 dias. Helena abriu os olhos e olhou para o homem que havia se tornado muito mais do que deveria. Rafael, se formos, se tivermos esses dias juntos, depois pode ser ainda mais difícil fazer a escolha certa. Então talvez seja hora de pararmos de pensar no que é certo e começarmos a pensar no que é verdadeiro. Helena assentiu devagar. Itália. Itália. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, eles jantaram juntos sem máscaras, sem performances, sem nada além da verdade crua entre eles. Helena contou sobre a solidão da infância, depois que a mãe desapareceu, sobre como aprender a se proteger amando menos. Rafael falou sobre crescer em uma família onde afeto era fraqueza, onde cada relacionamento era uma transação. Sabe, o que é engraçado, disse Helena, brincando com o vinho na taça. Passamos meses fingindo sentir algo um pelo outro, e agora que realmente sentimos, tudo está prestes a desmoronar. Talvez isso não seja ironia, disse Rafael. Talvez seja justiça poética. Helena sorriu tristemente. Você acredita em justiça poética? Não costumava, mas nos últimos meses você me fez acreditar em muitas coisas que achava que eram impossíveis. Como o quê? Rafael a olhou através da mesa, e Helena viu algo nos olhos dele que a fez esquecer momentaneamente de respirar. Como amor à primeira vista sendo real, mas levar meses para ser reconhecido. O coração de Helena saltou. Rafael, eu te amo, Helena. Eu sei que é o timing mais terrível possível. Sei que torna tudo mais complicado, mas eu te amo. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de algo que se parecia com alegria misturada com terror. Eu também te amo. Eles se olharam através da mesa. Duas pessoas que haviam encontrado algo real no meio de tantas mentiras, sabendo que tinham apenas alguns dias antes que o mundo tentasse arrancá-los um do outro. Itália não pode durar para sempre, disse Helena. Então,
Vamos fazer com que valha a pena cada segundo. Na manhã seguinte, eles estavam no aeroporto de mãos dadas pela primeira vez sem plateia, embarcando em um voo para Roma. Helena olhou pela janela enquanto São Paulo desaparecia nas nuvens, sabendo que quando voltassem, tudo seria diferente. Mas por 5 dias eles teriam um ao outro, e talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para encontrarem uma maneira de sobreviver ao que estava por vir. Roma os recebeu com uma chuva fina que transformava as pedras antigas em espelhos, refletindo a luz dourada do entardecer. Helena observava a cidade pela janela do táxi, hipnotizada pela maneira como o moderno e o ancestral coexistiam em cada esquina, cada praça, cada fachada desgastada pelo tempo. Era como olhar para sua própria vida, camadas de história se sobrepondo, algumas belas, outras dolorosas, todas inseparáveis. Rafael havia reservado uma suíte no hotel de Russi, uma propriedade elegante nos jardins perto da Piazza dello Popolo. Quando entraram no quarto, Helena foi diretamente para a varanda que dava para os jardins em terraços, respirando fundo o ar carregado de história e possibilidades. É lindo, disse ela, observando as luzes da cidade começarem a piscar, na penumbra. Rafael se aproximou por trás, parando apenas quando podia sentir o calor do corpo dela. Helena. Ela se virou, e ele viu algo nos olhos dela que não tinha visto antes, uma vulnerabilidade completa, como se todas as defesas tivessem sido baixadas. Estamos realmente aqui, disse ela, quase sussurrando, longe de tudo. Por enquanto. Helena tocou o rosto dele, os dedos traçando a linha da mandíbula. Rafael, o que acontece quando voltarmos? Não sei. Mas isso não é sobre o que vai acontecer. Isso é sobre agora. Ele a beijou então, lento e profundo, e Helena sentiu como se estivesse se afogando em algo doce e perigoso. Não era como os beijos públicos que haviam compartilhado. Aqueles eram performance. Nem mesmo como o beijo da noite anterior. Aquele tinha sido confissão. Este era rendição. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, e Helena podia sentir seu próprio coração batendo descompassado. Rafael, disse ela uma voz rouca, eu nunca... Quero dizer, eu não tenho muita experiência com... Ele colocou um dedo sobre os lábios dela, interrompendo. Não temos que fazer nada que você não queira fazer. Podemos apenas... Não. Helena balançou a cabeça. Você não entende. Eu quero tanto que dói. É só que... Ela hesitou, depois continuou. Minha vida inteira foi sobre esperar. Esperar minha mãe voltar. Esperar entender o que aconteceu. Esperar sentir algo real por alguém. E agora que finalmente sinto, estou com medo de que seja tarde demais. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Helena, olhe para mim. Ela obedeceu, perdendo-se nos olhos verdes dele. Não é tarde demais. Pode ser complicado, pode ser perigoso, pode ser a coisa mais estúpida que já fizemos, mas não é tarde demais. Helena sorriu, e pela primeira vez em dias o sorriso chegou aos olhos. Então me leve para a cama, Rafael Davallari. O que aconteceu depois foi como nada que Helena havia imaginado. Rafael a despiu devagar, beijando, cada pedaço de pele revelada, como se fosse algo precioso. Quando finalmente estavam pele contra pele, Helena pensou que morreria de tanto desejo contido. Ele a tocava como se ela fosse feita de cristal e fogo ao mesmo tempo, cuidadoso, mas com uma paixão que a fazia tremer. Você tem certeza? Sussurrou ele contra o pescoço dela. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Quando ele finalmente a tomou, Helena entendeu pela primeira vez o que os livros que traduzia tentavam descrever quando falavam de duas almas se tornando uma. Era dor e prazer, vulnerabilidade e poder, morte e renascimento, tudo ao mesmo tempo. E quando finalmente chegaram ao clímax juntos, Helena chorou. Não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que não cabia dentro do seu peito. Depois, eles ficaram entrelaçados na cama,
observando Roma piscar através das cortinas abertas. Não me arrependo, disse Helena, a cabeça no peito dele. Do que especificamente? De nada. Do casamento falso, de ter descoberto sobre minha mãe, de ter me apaixonado por você no meio de toda essa bagunça. Não me arrependo de nada. Rafael passou os dedos pelos cabelos dela, maravilhado com a suavidade. Nem eu. Mesmo sabendo que talvez tenhamos apenas alguns dias, especialmente sabendo disso. Na manhã seguinte, eles acordaram entrelaçados e passaram 1 hora simplesmente olhando um para o outro, memorizando detalhes, a maneira como os cílios de Helena faziam sombra nas bochechas quando ela dormia, como Rafael murmurava em italiano quando estava entre o sono e a vigília. Tenho uma confissão, disse Rafael, brincando com os dedos dela. Mais segredos? Não exatamente. Cancelei todas as reuniões. Helena se apoiou no cotovelo, olhando para ele. O quê? Não viemos aqui para negócios. Viemos para ter tempo. E eu não vou desperdiçar 1 segundo com reuniões corporativas quando posso estar com você. Helena sorriu. Então, o que vamos fazer? Vamos ser turistas. Vamos comer gelato no Panteão, jogar moedas na Fontana di Trevi, subir todos os degraus do Coliseu. Vamos fingir que somos apenas 2 pessoas loucamente apaixonadas em Roma. Não vamos estar fingindo. Esse é o ponto. Eles passaram 3 dias em uma bolha perfeita. Caminharam pelas ruínas do Fórum Romano de mãos dadas, Helena traduzindo as inscrições latinas para Rafael e ele explicando como aquelas pedras antigas haviam inspirado alguns dos hotéis que construíra. Jantaram em pequenos restaurantes escondidos em becos, onde Rafael falava italiano fluente com os garçons, e Helena descobriu que amava vê-lo relaxado, sem a tensão constante que carregava em São Paulo. Na terceira noite, estavam em um pequeno café perto do Trastevere, quando Helena percebeu que alguém os estava observando. Um homem de meia-idade, bem vestido, sentado sozinho 3 mesas adiante. Ele não estava tentando esconder o fato de que os observava. Pelo contrário, quando Helena o notou, ele acenou com a cabeça como se a cumprimentasse. Rafael, disse. Ela baixinho, sem tirar os olhos do homem. Estamos sendo observados. Rafael seguiu o olhar dela e seu rosto escureceu instantaneamente. Merda. Você conhece ele? Viktor Petrov, um dos investidores russos com quem meu pai fazia negócios, e não o tipo de negócios que aparece nos relatórios anuais. O homem se levantou e caminhou até a mesa deles, sorrindo um sorriso que não chegava aos olhos. Rafael Davalari, disse ele, o sotaque russo pesado, mas o português fluente. Que coincidência encontrá-lo aqui. Victor. Rafael se levantou, mas não estendeu a mão. Não sabia que estava em Roma. Negócios, sempre negócios. Victor olhou para Helena com interesse óbvio. E esta deve ser a famosa esposa. É um prazer, senhora Davalari. Helena forçou um sorriso. O prazer é meu. Posso? Victor apontou para a cadeira vazia na mesa. Rafael claramente queria dizer não, mas assentiu. Era o tipo de homem que não se podia recusar abertamente, mesmo em férias românticas. Victor se sentou e pediu um café ao garçom. Sabe, Rafael, seu pai e eu tínhamos muitos negócios em comum. Muitos negócios que, como posso dizer, requeriam discrição. Meu pai está morto há 3 anos, Victor. Sim, que tragédia. Mas alguns negócios sobrevivem aos homens que os criam, não é mesmo? Helena sentiu um frio na barriga. Havia algo na maneira como Victor falava, uma ameaça velada em cada palavra. O que você quer? Perguntou Rafael diretamente. Victor sorriu. Direto ao ponto. Admiro isso. O que eu quero é simples. Há certas obrigações que seu pai assumiu comigo e meus associados, obrigações que agora são suas responsabilidades. Não sei de que obrigações você está falando. Não. Victor inclinou-se para a frente. Então, talvez deva conversar com sua sogra. Tenho certeza de que ela pode esclarecer muitas coisas. O sangue de Helena gelou. O que você sabe sobre minha mãe? Sei que ela está viva. Sei que tem informações muito interessantes sobre negócios antigos. E sei que certas pessoas ficaram muito
preocupadas, quando souberam que ela havia ressurgido. Rafael pousou a mão sobre a de Helena, apertando levemente, uma advertência silenciosa para deixá-lo lidar com a situação. Victor, seja mais específico. O que você quer exatamente? Quero que sua esposa convença sua mãe de que seria melhor para todos se ela continuasse sua vida tranquila na França, que seria insalubre para ela tentar expor negócios antigos que algumas pessoas preferem manter privados. E se ela se recusar? Perguntou Helena, ignorando o aperto de advertência de Rafael. Victor a olhou com uma frieza que a fez sentir como se estivesse sendo avaliada como presa. Então espero que vocês aproveitem Roma, senhora Davalari, porque pode ser a última cidade bonita que visitam juntos. Ele se levantou, deixou o dinheiro na mesa para o café que nem havia tocado e se afastou sem olhar para trás. Helena e Rafael ficaram sentados em silêncio por vários minutos depois que ele partiu. Temos que voltar, disse Helena finalmente. Helena, não, Rafael. Não podemos fingir que isso não aconteceu. Minha mãe está em perigo. Talvez nós estejamos em perigo. Rafael assentiu relutantemente. Vou mudar nossos voos. Partimos amanhã de manhã. Naquela noite, eles fizeram amor com uma urgência, desesperada como se fosse a última vez. E talvez fosse. Seja qual for a decisão que você tomar quando voltarmos, sussurrou Rafael contra os cabelos dela depois. Quero que saiba que estes foram os 3 dias mais felizes da minha vida. Helena se virou para olhá-lo, memorizando cada detalhe do rosto dele na luz suave que entrava pela janela. Os meus também. Helena, prometa-me uma coisa. O quê? Prometa que não vai sacrificar sua segurança para proteger minha família. Se escolher expor tudo, se escolher ficar do lado da sua mãe, eu vou entender. Helena tocou o rosto dele. E se eu escolher ficar do seu lado? Então vamos enfrentar as consequências juntos. Rafael, tem algo que preciso te contar. Ele esperou. Quando era criança, depois que minha mãe desapareceu, eu costumava sonhar que um dia um homem poderoso viria me salvar. Como nos contos de fadas que ela me lia, um homem que me amaria o suficiente para lutar contra dragões por mim. E agora? Helena sorriu tristemente. Agora percebo que não preciso ser salva. E descobri que prefiro lutar contra os dragões ao lado do homem que amo do que ser salva por ele. Mesmo que os dragões sejam minha própria família, especialmente se forem sua própria família. No voo de volta para São Paulo, eles mal falaram. Helena olhava pela janela, observando as nuvens passarem, sabendo que cada quilômetro os levava de volta para uma realidade que não tinham certeza de como enfrentar. Rafael trabalhava no laptop, mas Helena podia ver que ele não estava realmente prestando atenção ao que digitava. 3 horas antes de pousarem, Rafael fechou o laptop e se virou para ela. Helena, tenho uma proposta. Qual? Quando pousarmos, vou direto para o escritório e vou começar a reunir todos os documentos e evidências sobre as propriedades da empresa. Tudo que sua mãe pode usar, tudo que pode incriminar minha família. Vou entregar tudo para você. Helena o olhou surpresa. Por quê? Porque prefiro que você tome sua decisão baseada em fatos completos. Não quero que você me proteja por ignorância. E se os fatos provarem que sua família fez tudo o que minha mãe alega? Então ajudarei vocês a expor tudo. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos. Isso pode destruir você, Rafael. Já foi destruído muito antes de eu nascer. Talvez seja a hora de construir algo novo sobre as ruínas. Quando o avião tocou o solo em Guarulhos, Helena sabia que sua decisão estava tomada. Não importava o que os documentos revelassem. Não importava quantas ameaças Viktor Petrov e seus associados fizessem. Ela não permitiria que sua mãe enfrentasse sozinha os mesmos homens que a haviam separado de sua filha 20 anos antes. E se isso significasse guerra contra uma das famílias mais poderosas do Brasil, então que fosse guerra. Porque pela primeira vez na vida ela tinha algo pelo que valia a pena lutar, e alguém ao lado de quem lutar.
No táxi para casa, Rafael segurou a mão dela. Sem arrependimentos, sem arrependimentos. Mas quando chegaram ao apartamento, encontraram a porta forçada e o interior completamente revirado. Sofás cortados, gavetas abertas, livros espalhados pelo chão. Alguém havia procurado por algo, com urgência e sem cuidado. E na mesa da sala de estar havia um bilhete simples. A oferta de Victor ainda está de pé. 24 horas para decidir. Helena olhou para Rafael, vendo sua própria determinação refletida nos olhos verdes dele. Parece que não temos mais tempo para deliberar, disse ela. Parece que não. Rafael pegou o telefone e discou um número que Helena não reconheceu. Marcos, sou eu. Preciso que você venha aqui agora. E traga tudo o que temos sobre os negócios do meu pai com os russos. Tudo. Ele fez uma pausa. Não, não é pedido. É emergência. Depois de desligar, ele se virou para Helena. Marcos Silva é meu advogado e meu melhor amigo desde a faculdade. Se alguém pode nos ajudar a descobrir exatamente com quem estamos lidando, é ele. E depois? Depois ligamos para sua mãe e contamos que o prazo acabou de ser encurtado. Helena assentiu, olhando ao redor do apartamento destruído. Apenas 6 horas antes, eles estavam em Roma, fingindo que eram apenas 2 pessoas apaixonadas, sem passados complicados. Agora estavam de volta à realidade. Uma realidade onde amor podia ser uma declaração de guerra. Mas enquanto observava Rafael organizar metodicamente os papéis espalhados, sua mandíbula firme com determinação, Helena sentiu algo que nunca havia sentido antes. Esperança. Não a esperança passiva de que as coisas melhorassem sozinhas, mas a esperança ativa de quem está pronta para lutar pelo que quer. E o que ela queria era um futuro com Rafael da Valari. Não apesar de todas as complicações, mas através delas o telefone de Helena tocou. Célia. Filha, preciso vê-la, agora. Aconteceu algo que muda tudo. Helena olhou para Rafael, que havia parado de organizar os papéis para escutá-la. Estamos indo. Não venham aqui. Encontre-me na Igreja do Carmo, no centro histórico. 1 hora. E Helena? Sim? Traga seu marido. Acho que finalmente é hora dele saber toda a verdade sobre o que seu pai realmente era. A ligação se encerrou, deixando Helena e Rafael sozinhos com o peso de uma verdade que ainda estava por ser revelada e a certeza de que, qualquer que fosse essa verdade, enfrentariam juntos. Fora do apartamento, Roma parecia um sonho distante. Mas o amor que haviam descoberto lá era real, e isso teria que ser suficiente para enfrentar qualquer tempestade que os aguardasse. A Igreja do Carmo erguia-se no centro histórico de São Paulo como uma sentinela silenciosa, suas pedras antigas guardando séculos de confissões, súplicas e segredos. Helena e Rafael chegaram 15 minutos antes do horário marcado, os nervos tensos como cordas de violino, prestes a se romper. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, uma beleza quase irônica diante da tempestade que se aproximava. Célia já estava lá, sentada no último banco, rezando ou fingindo rezar. Quando os viu se aproximar, ela ergueu os olhos, e Helena viu algo diferente no rosto da mãe. Não apenas determinação, mas uma paz estranha, como se finalmente tivesse chegado ao fim de uma jornada muito longa. Obrigada por virem, disse Célia, a voz ecoando suavemente na nave vazia. Mãe, o que aconteceu? Por que a urgência? Célia olhou ao redor, como se verificasse se estavam sozinhos. Depois gesticulou para que se sentassem ao lado dela. Porque descobri quem é realmente Victor Petrov, e porque finalmente entendo por que Antônio da Valari estava tão desesperado para me silenciar 20 anos atrás. Rafael se inclinou para a frente. O que você quer dizer? Victor não é apenas um investidor russo, Rafael. Ele é o homem que orquestrou todo o esquema de falsificação de documentos que permitiu à sua família roubar terras por décadas. Seu pai não era o cérebro da operação, era apenas o rosto público. Helena sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Você está dizendo que... Estou dizendo que Victor Petrov
usou a família Davalari como fachada para uma operação internacional de apropriação ilegal de terras. Quando comecei a investigar os documentos falsos, não estava apenas ameaçando os negócios do seu pai, Rafael. Estava ameaçando toda uma rede criminosa que se estendia por vários países. Rafael passou as mãos pelos cabelos, a revelação claramente o atingindo como um soco. Meu pai, ele sabia disso? Seu pai descobriu tarde demais que havia se tornado refém dos próprios crimes. Quando tentou se afastar da sociedade com Victor, foi ameaçado. A morte dele 3 anos atrás não foi acidente, Rafael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena pegou a mão de Rafael, sentindo-o tremer ligeiramente. Como você sabe disso? Perguntou Rafael, a voz rouca. Célia abriu a bolsa e retirou um gravador digital pequeno. Porque Victor me procurou ontem à noite. Achou que podia me intimidar, como fez com seu pai. Não sabia que eu estava gravando toda a conversa. Ela apertou o play e a voz de Victor Petrov encheu a igreja vazia. Você deveria ter permanecido morta, Célia. Seria mais fácil para todos. Mas já que insiste em ressuscitar, vamos deixar claro como as coisas funcionam. Você tem documentos que podem me prejudicar. Eu tenho recursos para fazer você e sua filha desaparecerem de forma muito mais permanente desta vez. A voz de Célia, firme apesar da ameaça óbvia. O que você quer, Victor? Quero que você entregue todos os documentos que roubou e desapareça novamente. Desta vez para sempre. E se eu me recusar? Então vou fazer com Rafael Davalari o mesmo que fiz com o pai dele. E depois vou cuidar de você e sua filha pessoalmente. Helena. Sentiu náusea subir pela garganta. Ele matou seu pai? Célia parou a gravação. Antônio estava planejando se entregar à polícia, confessar tudo e denunciar Victor. Victor não podia permitir isso. Rafael estava pálido, as mãos fechadas em punhos. Filho da puta, eu vou... Você não vai fazer nada sozinho, interrompeu Célia. Porque Victor não trabalha sozinho. Ele tem uma rede de pessoas perigosas, incluindo policiais corruptos e políticos comprados. Se tentarmos enfrentá-lo frontalmente, vamos morrer. Então qual é o plano? Perguntou Helena. Célia sorriu. E pela primeira vez, Helena viu a mulher, determinada que lembrava da infância. O plano é usar a própria arrogância de Victor contra ele. Ele acha que me intimidou ontem à noite. Acha que vou entregar os documentos e desaparecer como uma covarde assustada. E você vai fazer isso? Vou fingir que faço isso. Mas, na verdade, vou entregar uma armadilha que vai expor toda a operação dele e dar à Polícia Federal evidências suficientes para prendê-lo por homicídio, falsificação e dezenas de outros crimes. Rafael olhou para ela com algo parecido com admiração. Que tipo de armadilha? Nos últimos 20 anos, não estive apenas escondida na França, Rafael. Estive trabalhando com autoridades internacionais, especificamente com a Europol e a Interpol, documentando toda a rede de Victor. O desaparecimento que vocês achavam que era covardia era, na verdade, a operação de infiltração mais longa da minha vida. Helena sentiu como se estivesse vendo sua mãe pela primeira vez. Você é uma agente? Não exatamente. Sou uma informante protegida. Quando Victor tentou me subornar 20 anos atrás, procurei as autoridades. Eles me ofereceram uma escolha: assumir uma nova identidade e passar anos coletando evidências contra a rede internacional, ou permanecer no Brasil e provavelmente ser morta em semanas. E você escolheu deixar sua filha para trás para capturar criminosos? A voz de Helena estava carregada de dor e raiva. Célia se virou para ela, lágrimas nos olhos. Escolhi deixar minha filha temporariamente para garantir que ela tivesse um futuro. Helena, se eu não tivesse feito isso, Victor teria matado nós duas há 20 anos. Pelo menos assim você cresceu. Se tornou uma mulher incrível. E agora podemos terminar isso juntas. Rafael se levantou abruptamente. Espere. Se você está trabalhando com autoridades internacionais, por que precisa da nossa ajuda? Porque não apenas entrega as evidências e prende Victor. Porque Victor é mais esperto do que vocês imaginam.
Ele nunca comete crimes diretamente, sempre usa intermediários. Para prendê-lo definitivamente, precisamos que ele se incrimine pessoalmente, claramente, sem possibilidade de negação. E como fazemos isso? Célia olhou para os dois. Vocês vão fingir que concordaram com as exigências dele. Vão marcar um encontro para entregar os documentos. Mas em vez de documentos reais, vão entregar cópias falsas com um dispositivo de rastreamento que vai levar as autoridades diretamente para o esconderijo principal de Victor. Helena balançou a cabeça. É muito perigoso. Se ele descobrir... Se descobrir, sim, corremos risco. Mas se não fizermos nada, ele vai continuar matando qualquer um que ameace seus negócios, incluindo vocês. Rafael voltou a se sentar, pegando a mão de Helena. Helena, é sua decisão. É sua mãe, sua vida, sua escolha. Helena olhou entre Rafael e sua mãe, pesando tudo o que havia aprendido. 20 anos de mistério, meses de mentiras, dias de amor verdadeiro, e agora horas para uma decisão que determinaria não apenas o futuro deles, mas a justiça para todas as famílias que haviam sido roubadas ao longo das décadas. Mãe, disse ela finalmente, se fizermos isso, se conseguirmos prender Victor e expor toda a rede, o que acontece com a família Davalari? As propriedades adquiridas ilegalmente serão devolvidas às comunidades originais. Haverá multas pesadas e investigações, mas Rafael não será responsabilizado pelos crimes do pai, especialmente agora que sabemos que Antônio também era vítima de Victor. Rafael apertou a mão de Helena. Eu posso reconstruir a empresa do zero, de forma legal e ética. Vai ser difícil, mas é possível. Helena fechou os olhos, pensando na criança de 12 anos que havia perdido a mãe, na jovem que havia lutado para sobreviver sozinha, na mulher que havia se casado por dinheiro e encontrado amor. Todas essas versões de si mesma pareciam estar sussurrando a mesma coisa. Chegara a hora de parar de fugir e começar a lutar. Vamos fazer isso, disse ela, abrindo os olhos, mas com uma condição. Qual? Perguntaram Rafael e Célia juntos. Quando tudo isso acabar, quando Victor estiver preso e a verdade vier à tona, eu quero que nossa família seja reconstruída da mesma forma que a empresa de Rafael, do zero, com honestidade total. Sem mais segredos, sem mais mentiras, sem mais anos perdidos. Célia sorriu através das lágrimas. Prometido. Rafael beijou a mão de Helena. Prometido. O plano foi colocado em ação na manhã seguinte. Rafael ligou para Victor, fingindo nervosismo e derrota. Victor, é Rafael Davalari. Sobre nossa conversa ontem à noite, minha esposa e eu decidimos aceitar sua oferta. Que oferta, Rafael? Seja específico. Você quer que convençamos Célia Moreau a entregar os documentos e desaparecer novamente. Ela concordou. Houve uma pausa, e Helena podia imaginar Victor sorrindo do outro lado da linha. Interessante. E por que essa mudança súbita de opinião? Porque ela não é idiota. Sabe que vocês podem fazer nossa vida um inferno se quiserem. E porque... Rafael hesitou convincentemente. Porque descobriu o que realmente aconteceu com meu pai. Ah, e o que você descobriu? Que ele morreu porque tentou te trair. E eu não pretendo cometer o mesmo erro. Victor riu, um som frio que fez Helena arrepiar. Finalmente, algum senso comum da família Davalari. Muito bem. Hoje à noite, 9 horas, no depósito abandonado na zona portuária. Tragam tudo. Documentos originais, cópias, qualquer coisa que Célia tenha guardado. E depois? Depois, vocês podem voltar para suas vidas felizes e fingir que nada disso aconteceu. Ah, e Rafael? Sim? Se estiverem planejando alguma pegadinha, lembrem-se de que tenho olhos em todos os lugares, e não hesitarei em eliminar problemas da mesma forma que eliminei seu pai. A ligação se encerrou, deixando-os com 12 horas para preparar uma armadilha que poderia salvar ou destruir suas vidas. À tarde, Célia se encontrou com os agentes da Polícia Federal que vinham acompanhando o caso há anos. Helena e Rafael assistiram pela janela do apartamento, enquanto homens e mulheres em ternos discretos espalhavam equipamentos de vigilância pelo prédio.
Não gosto disso, disse Rafael pela 10ª vez. Há muitas variáveis. Victor pode desconfiar. Pode trazer mais homens do que esperamos, pode... Rafael. Helena se virou para ele. Pare. Como posso parar? Se algo acontecer com você hoje à noite, nada vai acontecer comigo porque você vai estar lá para me proteger. E eu vou estar lá para te proteger. E minha mãe vai estar lá para nos proteger a todos. Rafael a puxou para seus braços. Helena, eu te amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Se hoje à noite der errado, não vai dar errado. Mas se der... Helena o beijou, interrompendo as palavras. Se der errado, pelo menos teremos amado de verdade. Quantas pessoas podem dizer isso? Às 8h30 da noite, eles estavam no carro a caminho da zona portuária. Célia estava no banco de trás com uma pasta cheia de documentos falsos. Perfeitos o suficiente para enganar Victor por tempo suficiente para os agentes federais rastrearem sua localização e moverem-se contra toda a rede. Lembrem-se, disse Célia, mantenham Victor falando o máximo possível. Quanto mais ele disser, mais evidências teremos gravadas. O depósito era exatamente o tipo de lugar que vilões de filmes escolheriam. Escuro, isolado, cheio de sombras e ecos. Victor estava lá com 4 homens, todos claramente armados. Pontualidade, disse Victor quando eles se aproximaram. Admiro isso. Trouxemos o que você pediu, disse Rafael tentando manter a voz firme. Excelente. Célia, minha querida, você parece bem para alguém que deveria estar morta. Célia se aproximou, a pasta na mão. Você parece bem para alguém que deveria estar na prisão. Victor riu. Touché. Os documentos? Estão aqui, mas primeiro quero garantias de que minha filha e Rafael estarão seguros. Minha querida, vocês estarão seguros enquanto permanecerem úteis e calados. Mas se tentarem me causar problemas novamente... Como os problemas que Antônio da Valari tentou causar, interrompeu Rafael. Victor sorriu friamente. Antônio era um homem fraco que perdeu o estômago para negócios sérios. Quando decidiu se tornar moralista, tornou-se um problema que precisava ser resolvido. Então você realmente o matou? Eu? Não, Rafael. Eu nunca sujo minhas próprias mãos. Mas tenho pessoas que são muito eficientes em resolver problemas. Pessoas que poderiam facilmente resolver qualquer problema futuro que vocês possam representar. Célia estendeu a pasta. Aqui estão os documentos. Todos os originais. Todas. As cópias. Agora mantenha sua parte do acordo. Victor pegou a pasta e a abriu examinando rapidamente o conteúdo. Muito bem. Agora sobre as garantias que pediram, ele fez um gesto e 2 de seus homens sacaram as armas. A melhor garantia que posso oferecer é que vocês não viverão para se tornarem problemas futuros. Helena sentiu o coração parar, mas antes que pudesse gritar, as luzes do depósito se acenderam todas de uma vez e vozes gritaram Polícia Federal, de todas as direções. O que se seguiu foi caótico. Tiros, gritos, homens correndo. Helena se jogou no chão junto com Rafael, cobrindo a cabeça enquanto agentes federais cercavam Victor e seus capangas. Quando o silêncio finalmente voltou, Victor estava algemado no chão, sangrando de um ferimento superficial no braço, gritando em russo sobre seus direitos legais. Está acabado, disse um dos agentes federais, ajudando Helena e Rafael a se levantar. Pegamos tudo gravado. Temos evidências suficientes para processar toda a rede. Célia se aproximou de Helena, ambas tremendo com a adrenalina. Acabou, minha filha. Finalmente acabou. Helena se jogou nos braços da mãe, 20 anos de saudade e dor finalmente encontrando resolução. Eu senti sua falta todos os dias. Eu também, querida. Eu também. Rafael se aproximou, colocando os braços ao redor das 2 mulheres. E agora? Agora, disse Célia, sorrindo através das lágrimas, agora reconstruímos nossas vidas, juntos. 6 meses depois, Helena estava de pé na varanda do novo apartamento que dividiam, menor que o penthouse, mas infinitamente mais aconchegante. Rafael havia vendido todos os ativos controversos da empresa e estava reconstruindo do zero, focando em projetos de desenvolvimento sustentável e turismo responsável.
Célia havia se mudado para um apartamento a poucos quarteirões de distância, finalmente livre para usar seu próprio nome e viver sua vida abertamente. Ela e Helena almoçavam juntas todas as quartas-feiras, lentamente reconstruindo a relação mãe-filha que havia sido interrompida por 2 décadas. Em que está pensando? Perguntou Rafael, envolvendo-a por trás enquanto observavam o pôr do sol. Em como é estranho que nossa vida real seja mais parecida com um conto de fadas do que nosso casamento falso jamais foi. Rafael riu, beijando o pescoço dela. Como assim? Você lutou contra dragões por mim, literalmente arriscou tudo para me proteger e fazer a coisa certa. E você lutou ao meu lado. Não precisei salvá-la porque você não precisava ser salva. Helena se virou nos braços dele. Rafael? Sim? Casa comigo. Ele riu confuso. Helena, já somos casados. Não, não somos. Somos 2 pessoas que assinaram um contrato comercial e descobriram amor por acidente. Quero me casar com você de verdade. Por amor, não por conveniência. Por escolha, não por necessidade. Rafael estudou o rosto dela, vendo a sinceridade absoluta nos olhos escuros. Helena Liz Monroe, você aceita se casar comigo novamente? Desta vez por todas as razões certas? Aceito, Rafael Davalari. E você aceita se casar comigo, sabendo que dessa vez vai ser para sempre? Aceito. Eles se beijaram enquanto o sol se punha sobre São Paulo. 2 pessoas que haviam encontrado amor verdadeiro no meio de mentiras, esperança no meio do caos, e um futuro real no meio de um passado construído sobre falsidades. No dia do novo casamento, uma cerimônia pequena e íntima na mesma igreja onde haviam se encontrado com Célia, Helena usava o vestido de noiva da mãe, ajustado com amor e cuidado. Rafael usava um terno simples, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que nenhum dinheiro poderia comprar. Você aceita Helena como sua esposa? Perguntou o padre. Para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Aceito, disse Rafael, e desta vez sua voz estava carregada de certeza absoluta. E você, Helena, aceita Rafael como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Helena olhou para o homem que havia se casado por conveniência e escolhido amar por verdade, que havia arriscado tudo para protegê-la e construir um futuro baseado em honestidade. Aceito, disse ela, e sentiu como se estivesse aceitando não. Apenas Rafael, mas toda uma vida de possibilidades que finalmente se abria diante dela. Quando se beijaram como marido e mulher pela segunda vez, mas pela primeira vez de verdade, Helena soube que às vezes os melhores finais felizes vêm disfarçados de começos difíceis. E às vezes, só às vezes, contratos comerciais podem se transformar na maior história de amor que 2 pessoas já viveram. Do lado de fora da igreja, Célia observava sua filha encontrar a felicidade que ela própria havia sacrificado para proteger, e sorriu sabendo que alguns sacrifícios, por mais dolorosos que sejam, às vezes produzem os mais belos frutos. O amor verdadeiro havia vencido, a família havia sido restaurada, e o futuro, pela primeira vez em décadas, estava cheio de promessas verdadeiras. Helena e Rafael caminharam pela nave da igreja de mãos dadas, rumo a uma vida construída sobre verdades difíceis, mas reais. E quando as portas se abriram para revelar São Paulo espalhada diante deles, eles sabiam que enfrentariam juntos qualquer coisa que o futuro trouxesse. Porque alguns amores são fortes o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. E o deles era exatamente esse tipo de amor, raro, real e eterno.